Voltamos e explicar aqui o que a Luísa me alertou. O Igor, ele é administrador, especialista e professor de economia, não é isso? Professor de economia, a gente estava conversando aqui no intervalo. Você não fez economia? Aqui no Brasil, o economista só se identifica como economista, ele pode ter feito até uma faculdade de economia, mas se ele não estiver em dia com o conselho, ele é só bacharel. Isso acontece com direito, acontece verdade. com o arquiteto, se não tiver o CREA, o registro do CREA não vai trabalhar também. Bom, vamos seguindo, porque o assunto você estava falando do Supremo, eu estava puxando aqui de cabeça, nem consultei aqui um dado difícil de achar na internet, mas de cabeça, não me falha a memória, nós temos só 2 ministros supremos fluminenses, né? É o Barroso e o Fux. Então, se for por essa conta também, a gente não tá... a gente é minoria terra. Se for pro clubismo regional, vai ser difícil. Mas eu acho que os ministros eles são mais suscetíveis a esse tipo de argumentação de economia política, né? Porque isso não é puramente um efeito... Se a gente pensar em termos econômicos, se você dissemina esse dinheiro na economia, por mais que outros agentes recebam, quando você dilui isso, nenhum agente fica com uma grande fatia, mas você privilegia mais pessoas com essas rendas. Então, em termos puramente econômicos, talvez fizesse sentido essa partilha. Agora, em termos de economia política, quando você traz isso para o efeito social, o efeito em instituições, realmente é uma situação muito complicada. Então, eu acho que o Supremo ele vai ser mais sensível a esse tipo de argumentação, no sentido de analisar qual seria o efeito da colocada em vigor da lei nesses termos, né? Então, como eles vão fazer isso? Se vai declarar inconstitucional? Se eventualmente eles vão ainda continuar postergando essa decisão? Porque muitas vezes até a postergação é política, né? Ela não tem... ela não vista no processo. Exatamente. Ela não tem qualquer ministro pode fazer isso. Não é motivação, às vezes, puramente jurídica, né? Não é que o ministro ele tenha dúvidas a respeito do encaminhamento jurídico daquela questão. Normalmente não. Muitas vezes, em questões dessas, é uma decisão política. Então pode ser que, eventualmente, lá na frente, em novembro, desse uma nova liminar ou modifique, às vezes, a liminar. Mas eu sinceramente acho que da maneira como está na lei hoje, não acontece. Até no estudo que eu fiz para poder a gente aplicar esse percentual de redução, a redução é brutal, né? E essa redução ela não terminou. A gente comparou os dados de 2018, mas a lei aprovada em 2012, ela tem um período de transição e em 2019 a renda seria ainda menor. Né? Inclusive no estudo da Confederação Nacional dos Municípios, a perda acumulada de campos entre 2013 e 2018 é estimada em 75%. É um cenário ainda pior do que o ano de 2018 propriamente. Né? Quando se acumula isso no longo prazo, a gente tem um efeito ainda mais devastador na economia. Agora imagina, se isso tivesse sido aplicado em 2012, passar pela crise que nós passamos sem a receita dos royalties, você teria uma situação de efetiva falência do município. Luísio, quando chegar o momento da decisão do Supremo, os estados e municípios produtores terão direito, por exemplo, a uma defesa de um advogado, uma explanação? Marco, na verdade, Não, porque aí eu sugeri o advogado fluminense. Bota logo o advogado terceira fluminense. Terceira e segunda divisão. Bota logo. Não, quer dizer, o que vai ser julgado é a constitucionalidade do projeto. E o que segura, o instrumento que segurou, foi uma ADIM do governo do Estado. Uma ação direta de constitucionalidade. 41170, só ver aqui. 49. Existem outras também, né? Enquanto a Luiz procura mas essa essa que vai ser julgada. Existe o da Leste, existe o governo do Espírito Santo, existe com 4917, a DIN 4917, né? Ela que vai ser julgada, né? Uhum. É a argumentação. Logicamente que você pode pedir, você pode se colocar ali a penso também na defesa e você também elaborar argumentos, mas são os argumentos de defesa dessa ação que vão ser julgados, né? Perfeito. Então, eu queria ter essa certeza, Igor. Eu confesso que eu não tenho. Eu não tenho a certeza de que não passa assim. Não é nem certeza. Incrivelmente estou otimista. Normalmente eu sou pessimista, mas incrivelmente estou otimista em relação a essa questão. Eu aprendi com meu pai: espere sempre melhor e prepare-se para o pior.
né? É uma boa filosofia, boa filosofia, mas é preparado, porque você sabe que há muitos anos atrás, eu nem lembro o nome, era um colega que fez economia, ele dizia assim, o sujeito feliz é aquele que consegue viver com 40% do que ele ganha. Se ele consegue fazer isso, mesmo que ele perca o emprego, ele conseguiu juntar durante anos 60% do que ele ganhou. E aí Depende da pessoa, né, mano? Depende da pessoa. Depende, claro. Mas, de uma certa forma, é a teoria da aposentadoria privada. Né? Capitalização. Vamos falar um pouco sobre isso, que a gente também, como George ontem, essa pauta acabou atropelando, a gente falaria que uma pauta muito mais diversa, mas a pauta do royalties acabou atropelando a gente. Você está aí se coçando para falar sobre a reforma da Previdência? Então, diz aí, Igor, como é que você está encarando a primeira proposta encaminhada pelo governo, esse desacerto todo entre nós chamamos de caneladas entre canelada, tá ok? Executivo e Congresso. Uma coisa também que, só para terminar dos royalties, há que destacar que o líder do movimento, isso tem conversado com deputados, com prefeitos, é o Rodrigo Maia, tá? O líder do movimento que vai tentar, né, sensibilizar os ministros do Supremo para o caos social que vai se abater sobre a região, Rodrigo Maia é presidente da Câmara Federal e deputado federal do Rio de Janeiro, né? Então ele que vai fazer essa ponte com o ministro. E também é preciso também ter cuidado para não ser assodado. Você partir muito para a confrontação, porque é aquela frase famosa do Paulo Melo sobre a Garotinho na eleição de 2014. Paulo Melo é uma figura muito controversa, mas a frase é fantástica. O único lugar onde um bate 50 é filme de Kung Fu. Isso não acontece na vida real. Os 50 vão te bater. Você pode ser Mike Tyson, vão te bater os 50. Então, como a gente é esmagadora minoria, partir para o confronto aberto não é inteligente. Você tem que ser política, tem que ser negociada. Você não pode partir para o confronto aberto se você contra todos os demais municípios, todos os demais estados da União. É suicídio. Tem que ser uma saída negociada, política, né? Com muita conversa. E mostrando a realidade jurídica, né? Logicamente. Mas, Igor, como é que você está vendo a reforma da Previdência? Você acha que passa, não passa? Vai ser 1 trilhão, vai ser menos? Acho que alguma reforma passa, né? Qual vai ser a reforma que vai passar, o que vai determinar, acho que assim, a reforma da Previdência é a nossa batalha dos royalties em nível federal. Né? A não aprovação da reforma ela tem um efeito tão grave quanto a perda dos royalties para a cidade de Campos, os municípios produtores. Eu acredito que hoje existe uma conscientização grande da população, como eu nunca vi, a respeito da necessidade da reforma. Agora, qual é a qualidade dessa reforma? 1 trilhão, assim, o governo... É igual a negociação, né? Você chega para comprar um carro, o vendedor pede 50, se oferece 40, vocês vão chegar no meio termo. Então, o governo joga 1 trilhão justamente para ele ter algum tipo de manobra, porque esse projeto vai ser, sem dúvida alguma, modificado nas casas legislativas. Eu não acho que dá trilhão. Eu acho que se a gente chegar a uma economia, entre aspas, que na verdade é deixar de gastar em torno talvez de 600 a 800 bilhões, é um número muito relevante. Bilhões. Bilhões, tá certo. Bilhões, eu dou um Paulo Guedes. Não, milhões é o que a Previdência gasta nesse tempo do programa, né? A Previdência ela gasta em torno de 30 mil reais por segundo. Depois a gente pode calcular aqui quanto tempo que a gente está conversando aqui e quanto que a Previdência gastou nesse período. O gasto previdenciário brasileiro é assustador, é muito grande e ele é muito desproporcional à população idosa que nós temos hoje. Né? Se a gente fosse colocar em termos internacionais, hoje a gente gasta em torno de 14% do PIB brasileiro em Previdência e a gente deveria estar gastando em torno de 4% a 5%, se a gente fosse fazer uma comparação internacional. Então é uma luta assim, muito grande que nós teremos que enfrentar para a aprovação da reforma. Acho que muitos pontos vão ser flexibilizados. O mais importante é que a gente acabe com a aposentadoria por tempo de contribuição, porque não faz sentido econômico, não faz sentido previdenciário você ter uma aposentadoria por tempo de contribuição. E a igualação dos regimes. Então você precisa igualar servidor, legislativo, judiciário com o regime privado, porque não faz sentido também você ter aposentadorias em sistemas diferentes, né? Militares, eu digo não só exército, mas polícias,
E às vezes não só polícia militar, mas talvez polícia civil federal, você tem algumas questões, bombeiro, algumas questões objetivas aí de que de fato você não pode ter uma força policial com idade muito avançada, porque ela não vai ser eficaz, mas a gente tem que parar de criar exceção. No Brasil a gente tem muita cultura de criar exceção. A gente tem um problema tão grave para resolver, ele é tão difícil que a gente começa, bom, já que eu não vou resolver o todo, deixa eu criar aqui uma exceção para esse grupo, às vezes esse grupo de interesse, esse grupo que faz uma pressão no legislativo, no judiciário. Então você tem isso na questão previdenciária, você tem vários tratamentos diferentes, você tem isso às vezes em questões tributárias, que cada regime é de uma maneira, cada empresa consegue às vezes um incentivo diferente. A gente precisa acabar com isso no Brasil. A gente tem que efetivamente... O famoso puxadinho, né? Exatamente. O puxadinho jurídico. É impressionante Exatamente. isso. Então a gente tem que fazer, igualar os regimes, a gente tem que acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, senão a gente não resolve o problema. Então acaba sendo uma reforma fake, né? Você passa uma reforma que na verdade não reformou nada. Igor, o sistema de aposentadoria nos Estados Unidos, o Aloysio outro dia falou, é muito difícil comparar um país de primeiro mundo com outros de não de primeiro mundo, mas é tudo uma questão de futuro, né? Nos Estados Unidos a aposentadoria pelo seguro social, pela Social Security, né? Realmente é irrisória. A mentalidade é a previdência privada, é o retirement plan, que é o plano de aposentadoria, e uma outra coisa que existe de tradição nos Estados Unidos. O americano dificilmente ele investe em grande investimento em imóveis. Ele compra a casa dele, financiado em 30 anos, ele compra aos 25, tem a família, com 30 anos depois ele já pagou a casa, os filhos já estão criados, já foram embora, ele vende a casa, ganhou um dinheiro excelente, uns $400 mil, que seja, dependendo da região, mais a previdência privada. Aí ele tem como viver com a esposa por mais alguns anos e provavelmente até morra antes de acabar o dinheiro. Quer dizer, essa falta de previsão também nossa, de anos atrás, isso não é triste, não é... Mas você sabe que isso tem uma relação com o fato do governo prover uma renda na aposentadoria. Por exemplo, na China, a cobertura social da China é muito baixa, né? Então, as regras previdenciárias na China elas são extremamente rigorosas. Você tem... Diferentemente de vários países em desenvolvimento, a Previdência brasileira hoje ela abarca praticamente 100% da população alvo dela. Então, você não tem um fenômeno, por exemplo, de idosos que teriam direito a algum tipo de benefício previdenciário, mas não têm acesso porque a rede não chega até ele. A gente tem praticamente cobertura de 100% do público da Previdência. Mas, por exemplo, na China as pessoas têm uma poupança muito grande porque elas sabem que elas não vão ter uma renda garantida pelo Estado. Aqui no Brasil a gente tem uma série de regras, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é um benefício de caráter assistencial, mas com foco previdenciário porque para pessoas idosas. Mas o BPC tem determinado... Hoje, a regra do BPC ela favorece que você não contribua, porque lá na frente você vai ter acesso a esse benefício, não fazendo a contribuição. Então, consequentemente, você não tem uma cultura de poupança de longo prazo. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Lá é muito comum você ter carteiras de ações, né? E ações são investimentos de longo prazo. Aqui no Brasil, você tem uma cultura baixíssima de investimentos de longo prazo, também afetada pelo fato do governo, por gastar muito, ter que conviver com uma taxa de juros muito alta, consequentemente a renda fixa paga melhor, a renda fixa é uma coisa de um prazo mais curto, tem uma visão diferente de ações. Então isso também é uma questão cultural, né? Lá nos Estados Unidos você faz isso até porque você sabe que se você precisar contar com assistência governamental, ela não será suficiente para poder prover o seu sustento, né? A renda que ela fornece é muito inferior ao padrão de vida americano. Aqui no Brasil, quando a gente tem uma renda muito menor do que a renda americana, um salário mínimo, por exemplo, consegue por exemplo, numa casa onde 2 idosos recebam um salário mínimo, você consegue pagar as contas, levar. Óbvio, não é o ideal, não estou falando que é muito dinheiro, tá? Mas você consegue caminhar e pagar as contas, porque você tem, por pior que seja a prestação, mas você tem serviço de saúde gratuito, transporte, você tem uma série de benefícios para pessoas de idade mais avançada. Então, acaba sendo assim, um desincentivo à poupança privada, o fato de você saber que você vai contar com o apoio do Estado futuramente, muitas vezes independentemente da sua contribuição.
Agora, o Bolsonaro foi eleito, né, e o mercado reage bem à questão da reforma da Previdência. Você tem ali, eu estava até buscando aqui na internet enquanto a gente estava no intervalo, e você tem ali o gráfico que mostra quando que o mercado reage tão bem à questão, à proposta de reforma da Previdência, principalmente a que é mostrada por Paulo Guedes, porque o Bolsonaro ele tinha uma opinião diferente, né, até antes mesmo de ser candidato como congressista, ele tinha uma opinião 7 diferente. mandatos vezes 4, são quase 30 anos de contra a reforma Previdência. Pois né? é, Por pois favor. é. E depois com o Paulo Guedes agora está aí essa reforma. Por outro lado, o mercado começa a ter algum tipo de reação quando essas discussões não começam a andar, principalmente agora na CCJ, com direito a tchutchuca e tigrão, com direito a outras discussões que não honram nada do Parlamento Nacional. Como que você está vendo a reação do mercado e essas discussões no Congresso? O que está influenciando no mercado e como você avalia a atuação dos deputados nessas discussões da CCJ? Em relação à reação do mercado, é bom tentar explicar rapidamente, de uma maneira simplificada, por que o mercado reage positivamente a uma reforma da Previdência. A Previdência hoje, o déficit da Previdência, muita gente fala, não tem déficit. Para ficar claro, os manuais de contabilidade internacionais que são aplicados ao caso brasileiro, existe déficit da Previdência, isso não pode ser questionado, tá? Senão a gente começa a questionar coisas que a gente tem que retroceder e tratar de assuntos, de conceitos básicos. Então, assim, para a gente estabelecer uma boa discussão sobre a reforma da Previdência, o déficit hoje é inquestionável, a magnitude do déficit hoje é inquestionável. E esse déficit da Previdência, que no ano passado chegou a quase 300 bilhões, ele cresce a uma velocidade assustadora, você precisaria colocar uma nova CPMF praticamente a cada ano para você cobrir o rombo, para cobrir essa diferença, esse crescimento do próprio déficit, ele hoje justifica o nosso aumento de endividamento. Então, o déficit hoje da Previdência é o que faz o Brasil fechar as contas negativas no final do ano. As contas que eu digo de receita menos despesas. Isso no longo prazo significa o seguinte: se o governo ele se endivida cada vez mais, ele tem um risco cada vez maior de não conseguir pagar a sua própria dívida. Consequentemente, os agentes de mercado eles começam a cobrar taxa de juros mais elevadas. Só que isso, novamente, é um ciclo vicioso. Se eu tenho um devedor, uma pessoa que, vou pensar numa família, que a cada mês ele vai ao banco e pega um dinheiro a uma taxa maior, chega a um ponto que ele não consegue mais se endividar. Fica impagável. Então, o risco de uma reforma da Previdência não passar hoje no limite, quer dizer, num cenário que nada seja feito, é a gente chegar a algum tipo de não pagamento da dívida pública. Isso vai ser um calote? Não, isso vai ser inflação, porque o governo deve em reais. E o governo tem a máquina que imprime reais. Então, numa situação limite, ele manda imprimir reais e manda pagar. Só que isso gera inflação. E inflação no longo prazo é terrível para a atividade econômica, mas é ainda mais terrível para a população pobre, que não consegue se defender do mecanismo inflacionário. Tá? Então, por isso que o mercado reage tão mal a esses ruídos da reforma da Previdência. Agora, isso é comum. No curto prazo, você tem muitos ruídos e aí você realmente tem impactos em movimentos diários, semanais. Quando você pega uma visão de maior prazo, quando você pega, às vezes, 1, 2, 3 anos, que foi quando, desde o impeachment, o mercado financeiro passou a reagir positivamente, você vê uma trajetória de longo prazo. Em relação à discussão na Câmara dos Deputados, hoje está na CCJ, né, a discussão, você tem muita fake news sendo dita na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, essa questão do déficit, a defesa da reforma da Previdência, da não reforma da Previdência, ela passa pela manutenção hoje de uma situação muito privilegiada de alguns grupos econômicos que já têm uma renda elevada e, além disso, eles têm uma aposentadoria precoce. O Paulo Tafner, que é um dos grandes debatedores da Previdência, ele traz um exemplo muito, muito interessante. Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela favorece quem tem renda mais alta. Então, assim, são pessoas que, por terem tido uma educação melhor, consequentemente, conseguem melhores empregos, e essas pessoas passam muito pouco tempo na informalidade ou sem emprego. Então, ela consegue contribuir durante 35 anos, por exemplo. Começa aos 20 e termina aos 55, vamos colocar. E se aposenta aos 55 e recebe esse benefício. Como essas pessoas têm uma renda mais alta, consequentemente, a expectativa de sobrevida delas é maior, elas recebem isso por um período mais longo. A empregada doméstica dessas pessoas passa muito tempo na informalidade, não consegue contribuir e, consequentemente, vai se aposentar
pela idade mínima, que hoje é 65 anos. Então você tem um efeito da patroa se aposentando aos 55 com uma renda mais alta e a empregada doméstica aos 65 com uma renda mais baixa. Então é um sistema muito perverso. E esse tipo de análise não é feito na Câmara dos Deputados. Lá tem muita fake news, principalmente dos partidos de oposição, repetindo uma série de coisas que já foram desmentidas por estudos econômicos, por dados oficiais. Então, acho que a qualidade do debate previdenciário no Congresso hoje é muito baixa, tá? É muito baixa. A gente continua perdendo muito tempo em questões que já foram superadas e não consegue estabelecer, às vezes, um tipo de discussão saudável. Por exemplo, sobre o BPC, benefício de prestação continuada, que muitas pessoas, muitos economistas que defendem a reforma entendem que foi encaminhado para o Congresso de uma maneira muito rigorosa. Você reduz o valor, tira ele do salário mínimo, você desvincula ele do salário mínimo para idosos de 60 anos e ele só volta a estar vinculado para quem requisita esse benefício aos 70 anos. Então, o efeito fiscal disso pode ser muito baixo para uma regra muito gravosa. Então, esse tipo de discussão sadia você não estabelece. Por exemplo, professores, policiais, que hoje têm um regime especial. Será que deve ser mantido? Qual idade deve ser mantida? Isso não chega a ser discutido, porque a gente perde muito tempo em outras áreas de discussão que, já, no meu entender, e da academia, já foram superadas há muito tempo. Você falou dessa história dos fake news. Você vai eu estava passando ontem aqui no centro, tinha uma faixa ali nos bancos, ali naquele calçadão, que seu pai chamava da Praça do Homem em Pé. Não é papai, não. Isso mas eu ouvi dele. Não, mas isso é uma tradição. Uma coisa antiga. É uma tradição, é a Rua do Homem em Pé. Rua do Homem em Pé. Ali tinha uma faixa dizendo assim: lute porque você vai perder a sua aposentadoria. Quer dizer, cria o pânico numa pessoa que não é informada e que não sabe como se informar. Sim, e tem aí, junto desse slogan, você tem aquela trabalhar até morrer, porque aí se utiliza um dado que é a expectativa de vida, que é muito afetado, por exemplo, pela mortalidade infantil e pela morte precoce, que afeta muitos jovens homens, na maioria das vezes, porque são acidentes e mortes violentas, né? Assassinatos, por exemplo. E aí se diz que por conta disso, alguns estados a expectativa de vida é 65 anos, então você vai trabalhar até morrer. Na verdade, novamente, essa expectativa de vida ela é muito afetada por eventos de pessoas que nunca vão se aposentar. O Bolsonaro já usou esse argumento, tá? Sim, isso é muito utilizado. Quando foi contra. Sim. Como é que o cara do Piauí que... Exatamente. Na verdade, Bolsonaro usou isso. O melhor dado para a Previdência... Então não dá para também criticar a oposição por hoje usar. Não só a oposição, isso é disseminado. E muitas pessoas, às vezes, ouvem esse argumento e acreditam na validade dele. Mas, na verdade, o que você tem que analisar na Previdência é a expectativa de sobrevida. Por exemplo, uma pessoa que chega aos 60 anos, qual é a expectativa de vida dela? Uma pessoa que aos 65 anos, qual é a expectativa de vida dela? Hoje, aos 65 anos... a expectativa de vida média está ao redor de 82 anos. Então, quem chega vivo aos 65 tem uma expectativa de vida de chegar aos 82. Então, você passaria quase 20 anos recebendo a sua renda previdenciária. Uma outra coisa que as pessoas acreditam é que assim, então devolve o dinheiro que as pessoas contribuíram, que é delas, e elas fazem o que quiserem do dinheiro. O sistema brasileiro hoje não é um sistema de capitalização. O dinheiro que você paga a Previdência ele é uma espécie de tributo. Esse dinheiro não é seu. Ele está indo para custear as pessoas que já se aposentaram. É um sistema que a gente chama, talvez para explicar melhor, como se fosse uma pirâmide, né? A pessoa que está na base, ela sustenta quem está no topo e já está aposentada. Então esse dinheiro não é identificado individualmente. Não é uma aplicação, né? Exatamente, não é uma aplicação. Então você não tem como devolver o dinheiro dessas pessoas, né? E essa estrutura, ela depende de muitas pessoas contribuindo e poucas recebendo. A partir do momento que isso vai se invertendo, você começa a desbalancear. E só para dar um dado aqui, a magnitude da velocidade dessa mudança, o Brasil está passando por uma modificação demográfica em 20 anos que a França levou mais de 100 anos para passar. Então, a relação... na década de 50, década de 40, 60, era comum você ter 5, 6 filhos por casal. Hoje essa relação é menos de 2. Então, vai chegar, mantida hoje a reposição da população, a gente já está numa trajetória de declínio, né? Porque, obviamente, você tem pai e mãe, mas nasce menos de 2 crianças, você não repõe a população. Então, a população brasileira ela está numa trajetória de declínio e nesse sistema, hoje,
por mais que você não tivesse essas outras regras que prejudicam o andamento, você já teria um problema, porque essa base da pirâmide ela começa a ser comprimida e aí você já não tem a sustentabilidade desse tipo de regime de aposentadoria. Agora você vê, né? Se fosse por isso, se sua avó, minha tia, tivesse contribuído 30 anos, que prejuízo que ela teria dado ao INSS, né? Essa questão Pessoas, a minha mãe com 95 se aposentou com 50. Sim. E aí você vê... 45 anos 45 recebendo anos, aposentadoria. exatamente. E aposentadoria alta, porque era funcionária federal do mais alto nível. Né? Se você pegar esse dado financeiro, né, pegar o quanto foi contribuído ao longo do tempo e fizer uma comparação, hoje o déficit o maior déficit hoje está na área militar. Então, assim, a população ela compensa o regime de aposentadoria dos militares hoje numa magnitude muito alta. Depois é o regime previdenciário dos servidores e depois o regime geral. Tá? Agora, mas todos são deficitários. Está falando do regime de capitalização, o Chile adotou, e você tem hoje vários estudos que comprovam quase que um estado de miséria no Chile na terceira idade, né? Quer dizer, quem bateu muito nisso na campanha foi o Ciro. Está usando O Ciro é mestre em fake news, né? Ele tem que tomar muito cuidado com os dados. Mas esses dados são reais. Você tem estudos hoje que apontam para um estado de miséria de muitos Sinceramente, Luiz, eu nunca tive acesso a um estudo que apontasse esse estado de miséria. Porque o Chile tem uma renda per capita maior que o Brasil. Lógico. Por isso tem que tomar muito cuidado. Foi falado, por exemplo, na questão mais acertadinho da América do Sul. Sim. E fala-se de suicídio no Chile. Divulgou-se um dado de que o Chile era campeão de suicídio entre os idosos, que por conta da Previdência. Ele não é nem campeão de suicídio. Não ouviu essa? Essa aí foi uma das melhores. O Chile era campeão de suicídio de idosos porque eles estavam numa situação de miséria. Na verdade, o Chile não é campeão de suicídio entre os idosos, né? Ele é o 7º da América Latina. E a principal causa apontada, na verdade, não é a miséria, é a solidão. É solidão e depressão. Exatamente. Agora, o sistema do Chile de capitalização, ele não é o sistema que foi apresentado aqui no Brasil. O sistema que não foi encaminhado, né? Embora tenha sido divulgado o sistema de capitalização para os novos entrantes, ele é chamado de sistema nocional. Ele é aplicado, por exemplo, na Suécia. Ele não é a capitalização simples, pura, de que cada um tem a sua cota parte. Eu tenho minha conta individual, vamos colocar, não é nem cota parte, minha conta individual, e eu vou sobreviver mediante as contribuições que eu fiz, capitalizadas por onde elas foram aplicadas. Seria uma próxima aplicação. Isso. O Chile ele opera mais ou menos assim. Agora, o sistema que que não foi encaminhado, mas foi divulgado pela equipe econômica, ele tem mais a ver com o sistema da Suécia. Aí você tem como se fosse uma espécie de compensação do setor público. Então, ele é como se fosse um sistema misto, entendeu? É mais para o misto do que um sistema de capitalização pura. Agora, Igor, tá chegando, daqui a pouco vai chegar o fim do programa. Eu sei que você, além de economia, gosta muito de política. Voltar à questão dos royalties, uma coisa que eu coloquei aqui ontem, e repito, passando essa lei dos royalties, isso é um tiro na nuca a qualquer governante de município, estado produtor que pretenda a reeleição. Quer dizer, como é que você vai pretender se reeleger sendo obrigado a demitir em massa servidor? E aí, como a gente falou dos dinossauros e tal, a cadeia toda, a reação em cadeia que isso vai gerar na economia vai ser catastrófico, né? Como é que você vê? Estamos aqui no ano hoje. O programa nosso aqui, a gente trouxe vários políticos para debater. Inclusive, o Vladimir colocou aqui, ele teve aqui na sexta-feira passada, não é isso? Isso. Ele colocou exatamente isso que você falou. Ele participou lá como deputado federal da famosa sessão do Tchutchuca e Tigrão do Paulo Guedes na CCJ e falou que se discutiu muito política e muito pouco objeto. Mas, enfim, temos aí Vladimir, Rafael. Como é que você está vendo o ano eleitoral aí de Campos? Tem essas duas figuras aí que estão despontando, já o prefeito e o... Eu acho que o filho do Garotinho, essas opções que estão Caio, Rodrigo Bacelar, Juviana... Bom, eu acredito, assim, a máquina ela tem muita força. Eventualmente, se a gente tivesse alguma decisão do STF, talvez no sentido de derrubar essa liminar, se a fase de transição da lei, acho que ela começaria em 2020. Talvez seja dessa forma. Então, acho que isso demora a ter um impacto tão severo, porque às vezes você tem já rendas calculadas, a competência, e o pagamento versus competência tem uma defasagem de 2-3 meses. Eu acho que num ano eleitoral seria duro para a máquina, mas eu acho que ainda seria um problema mais do próximo mandato. Especificamente a nossa situação política,
eu acho, assim, eu já tive a oportunidade de ouvir o Vladimir falar outras vezes. Gosto muito da maneira como ele se coloca. Eu acho que é uma maneira bastante republicana. Eu acho que ele tem uma boa noção do papel institucional de um deputado. Eu acho que é um ganho em relação a um tratamento político mais populista anterior. Tá? E a gestão Rafael, aprovo com ressalvas. Acho que ele teve um desafio tremendo, porque as contas foram muito impactadas no último mandato que antecedeu o Rafael. Agora, na questão política, independentemente dos royalties, etc., eu acredito que haja espaço para uma terceira força que não seria nenhum político tradicional. Não sei quem, sempre aí o quem, não faço ideia. Mas tenho esse palpite. O Romeu Zema ou isso, mais ou menos isso. Um Zema, um Witzel da vida. Eu acredito que possa despontar, porque quando o Rafael foi eleito, ele foi eleito com uma força muito grande, mas frente aos anos iniciais, a administração, e novamente, eu não culpo a administração municipal, porque a situação é muito delicada. Poderia ser melhor conduzido? Sempre. Acho que normalmente é possível você ter ganhos de eficiência quando você compara com o que aconteceu. Agora, a situação era muito difícil, tá? Para o Rafael. Então, acho que ele teve um desgaste muito grande de popularidade. Acho que o que endossa melhor a dificuldade de trabalho que o governo municipal teve. Quer dizer, se você pega uma folha de pagamento consumindo o teto máximo da LRF, você pegou assim, e 2 anos depois você 54%, você 2 anos depois já está com 47%. Mas isso a gente tem que conseguir isolar desse efeito, porque também teve um efeito de... porque assim, o cálculo do total de despesa com o pessoal sobre receita corrente líquida, ela depende de um denominador que é a receita corrente líquida. Então, quando você aumenta o denominador, você melhora esse resultado. Sim. Então, assim, houve uma recomposição de receitas também que ajudou muito. Porque o gasto público ser ajustado só pela via da despesa com o pessoal, novamente, como a gente já falou várias vezes no programa, é quase impossível você fazer esse ajuste no curto prazo. Então, eu tenho que analisar os dados detidamente anteriores, mas eu acredito que teve uma grande contribuição do aumento de receitas. Eu acho que o maior mérito do Rafael... própria. Isso, o grande mérito com o pessoal do Rafael foi conseguir segurar a pressão por aumentos, conseguir segurar a convocação de muitos novos concursados, mas apenas no sentido de repor a quantidade de pessoas que se aposentam. Determinado por decisão judicial, né? Exatamente, muitos por via judicial, né? Então, assim, teve um grande controle da folha de pagamento. Agora, eu acho que o que ajudou muito o resultado foi o aumento das receitas frente como elas vinham em 2015 e 2016. Sim. Porque, novamente, eu sou bastante cético em relação a gasto com o pessoal, porque é muito difícil no Brasil, não é um problema dele, né, da gestão, é um problema generalizado no Brasil. Mas, independentemente do resultado da gestão, teve um baque muito grande de popularidade. Ele foi obrigado a tomar muitas decisões impopulares, né? Isso teve um efeito muito grande na popularidade do prefeito. Então, eu acho que existe o espaço para uma terceira via que provavelmente vai ser levada para o segundo turno, até por conta de um movimento nacional. Apesar da questão municipal ficar um pouco longe desse debate ideológico, esquerda e direita, é difícil você aplicar isso no plano municipal, mas eu acho que isso é meio que um espírito do tempo. Mas, Igor, o desempenho do Witzel, sobretudo falando em Rio de Janeiro, não vai ser essencial? Acho que se a avaliação do governo Witzel cai daqui até lá, pode não ter essa terceira via de um não político, por exemplo? Eu acho que se essa terceira via for uma terceira via à direita, ela vai depender... A direita que eu digo assim, identificada ideologicamente com o Witzel e com o Bolsonaro, depende necessariamente do bom desempenho do Witzel e eu acho que mais ainda do Bolsonaro. Sim. Tá? Mas a terceira via ela não precisa ser, às vezes, esquerda ou direita, ela pode ser antipolítica. Então, eu acho que existe uma terceira via antipolítica, quando eu digo, não é que será... no nível municipal, uma criminalização da política, nada desse sentido. Mas o sentido de não estar comprometido com um grupo e outro, entendeu? Assim, de ser uma gestão... Acho que o Zema seria o melhor exemplo, né? O Zema, apesar de ser ligado ao Partido Novo, mas ele veio com o discurso da gestão. O Dória fez isso em São Paulo. O Dória fez isso. Uma analogia boa com o Zema aqui, que é o Jôncio Barcelos, né? Que também se fala que poderia ser... Acho que seria um perfil muito parecido com o de Zema. Empresário, bem-sucedido. Exato.
né? Seria pela via da gestão, uma gestão tecnocrática, né? Uma gestão visando o manuseio da máquina de maneira mais motivada por gestora, eficiência. né? Mais gestora, Sim, uma administração mais... Que o gestor tem essa responsabilidade. E quer dizer, isso não quer dizer que a administração atual, administrações anteriores, não tenham tido gestões profissionais em determinadas áreas. Né? Mas seria o carro-chefe da campanha, né? Seria... Sem colocar a reeleição. O caso de Joilson, acho que ficou... Porque Joilson é muito ligado a Marcelo Mérida, por causa da CDL, né? Marcelo, presidente da federação, que é a congregação estadual da CDLs, e Joilson da CDL de Campos. Marcelo tentou ser candidato com o apoio de Joilson, rodou bem com ele nas campanhas, e Marcelo não se elegeu e não ficou nem suplência. Então, eu acho que esse termômetro, esse tubo de ensaio, deu um resultado aquele esperado. Eu acho que foi meio que um balde de água fria nesse projeto do Gilson Barcelos de ser candidato. Se fala também do Jefferson, que seria um cara mais de esquerda, reitor do IFE. Jefferson do IFE, sim. Embora ele já... Inclusive comigo falando, ter negado peremptoriamente essa possibilidade. Mas, enfim, você acha que, quer dizer, que há espaço para a terceira via? Você acha que alguém que não está sendo falado e pode surgir? É porque você tem um efeito até da questão da rejeição, né? Porque por exemplo, caso o Vladimir venha candidato... Rejeição do Garotinho. Ele puxa a rejeição do Garotinho. O Rafael, por conta dos impactos, como eu falei, desses primeiros anos de gestão, ele também acaba puxando a rejeição que é típica da máquina, né? Você governa, você tem um grande conflito de interesse com muitos grupos. Então, você acaba absorvendo uma rejeição da própria máquina. Então, até pelo fenômeno da baixa rejeição, às vezes, de uma terceira via, eu acho que isso favorece que haja um crescimento... Uma eleição de 2 turnos, né? Exatamente, numa eleição de 2 turnos foi o que o Zema fez, né? O Zema é um exemplo típico disso. Ele tinha rejeição, praticamente ninguém conhecia. Era conhecido regionalmente, mas ele não tinha nada a ser falado contra ele. Então ele não puxava uma rejeição de cara. A rejeição, principalmente em segundo turno, sim. terrível. O Bolsonaro só tem, como você falou aqui, tá no programa aqui, o Bolsonaro passa a ter perspectiva de ganhar a eleição a partir da facada quando ele cai a rejeição. Exatamente. Bom, são 8h42. Muito obrigado, Igor, pela sua presença. Eu que agradeço. Desejo a você um grande final de semana. É só bater ali na porta que o microfone vai estar aberto para você. Obrigado. Tá, agradeço o espaço. Acho que o momento foi propício para isso, né? A gente discutir questões econômicas. A gente tem basicamente uma agenda econômica a ser enfrentada pelo país. Então, disseminar essa informação acho que é um papel muito importante que o Grupo Folha vem fazendo com a qualidade da escrita do Aloysio, da supervisão do Aloysio. Isso me deixa assim, bastante feliz a gente poder discutir isso em alto nível municipalmente. Campos é um município muito grande, um município muito relevante para o país, que exporta grandes mentes. Poderia ser melhor, eu acho, se a gente tivesse novamente esse planejamento estratégico aqui no município. Só tenho a agradecer, tá? E também a paciência dos ouvintes. E para nós da Folha FM é fantástico saber que nós estamos levando ao público, aos nossos ouvintes, a informação como ela é. Claro que existem opiniões, mas sem deixar que sem impedir que o ouvinte tenha a sua própria opinião. Nós não estamos forçando, nós estamos mostrando a realidade, não é isso, Aloysio? Destacar também que o trabalho da redação, agradeço os elogios, mas é fruto de um trabalho coletivo. O jornalismo é um trabalho coletivo sempre. Tem aqui Arnaldo, que também está pegando pesado aí com esses 2 últimos dias, ao dia. Trabalho coletivo. A redação é trabalho coletivo sempre ou nada. Coletivo. Ou nada. Enfim, mas agradeço e é um prazer tê-lo aqui, Igor. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Bom, vamos a um pequeno intervalo. Voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Folha FM.